Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar sobre cinema, né? Estamos numa nova semana aí, primeira semana de fevereiro. Houve as estreias, né, do fim de semana, né? E hoje eu quero falar de uma coisa extremamente especial, gente. Na minha modesta opinião, tá? Eu não sou nenhum crítico abalizado, eu não sou. Eu sou só um cara que gosta de cinema, que gosta de falar sobre filmes, entendeu? Eu não sou nenhum crítico especializado, nada disso, tá? Mas pra mim, até agora, né, nesse ano de 2024, nesse ano, tá, que eu tô falando, das estreias que tiveram esse ano, tá? Eu achei o melhor filme que passou nas telonas até agora e que estreou, que é, né, o tão esperado, tão comentado, tão falado Pobres Criaturas, gente. Vamos falar desse filme. Esse filme ele merece um vídeo tão especial, tá? Esse merece um vídeo bem detalhado, bem explicado, tá? Um filmaço, tá? Quando o filme é muito bom, eu antes de falar, fazer o vídeo, né? A maioria dos vídeos eu faço aqui de orelhada, todo mundo sabe. Eu ligo a câmera, boto a câmera na minha cara e começo a falar. E a coisa flui desse jeito. Agora, quando o filme é muito bom, eu faço a colinha, né? Eu escrevo algumas coisas antes para a gente poder conversar sobre ele, né? Então, deixa eu começar a falar das minhas anotações aqui na minha colinha aqui, tá? Esse filme, para começar, tá? Só pra gente começar a dar a ficha dele, tá? Ele ganhou 2 Globos de Ouro, tá? Ele ganhou o melhor Globo de Ouro para melhor atriz, né? O Globo de Ouro para melhor atriz de filme de comédia musical para Emma Stone, né? Aliás, esse filme é um grande presente que a Emma Stone ganhou para a carreira dela, tá? É muito importante falar isso. Ela está se consagrando como uma grande atriz nesse filme, tá? E ele também ganhou o melhor filme, né, de comédia musical também, ganhou 2 Globos de Ouro. E as indicações ao Oscar, né? São 11 indicações ao Oscar. Vamos lá. Melhor maquiagem e cabelo, né? Melhor música de filme, que é uma música bem doidinha, uma música bem engraçadinha, eu achava que poderia merecer mesmo. Melhor filme, tá? É um dos indicados a melhor filme. Melhor direção, né? Para esse cara que tem o nome complicadíssimo aqui, né? Yorgos Lanthimos, né? Que é um cara que diz que não gosta de ficar em zona de conforto, né? A melhor atriz, né, para Emma Stone também. Espero que ela ganhe, tô torcendo muito para que ela ganhe, tá? Melhor ator coadjuvante pro Mark Ruffalo, que também estava muito bem, tá? Melhor roteiro adaptado, esse filme é baseado num romance, tá? Melhor fotografia, melhor montagem ou edição, né? Fica do jeito que vocês quiserem. E design de produção e figurino. O figurino também é espetacular, tá? Então, quer dizer, gente, é um filmaço, tá? Esse filme, ele bebe de algumas fontes, tá? Principalmente Frankenstein, né? Da Mary Shelley, tá? Ele tem um pezinho lá no Frankenstein. E ele dá uma arranhada, um arremedo ali no Metrópolis também. Eu posso falar isso também para vocês um pouquinho, tá? E agora, principalmente, a temática principal do filme, tá, gente? É o feminismo, né? E é a questão da mulher, né? Que tem o direito de ter, vamos dizer assim, autoridade sobre o seu próprio corpo, né? E que ela também não precisa ficar presa e amarrada a convenções sociais conservadoras, né? Que oprimem ela demais, né? Mas para a gente poder entender tudo isso, eu vou ter que falar do plot do filme, tá? E quando eu falo do plot do filme, eu vou ter que dar spoilers, tá? E se vocês ainda não assistiram o filme, parem o vídeo, vão lá assistir o filme, depois volto aqui para ver a nossa conversa, porque é, a gente só consegue falar do filme detalhadamente, a gente só consegue analisar se der spoilers. Não tem muito jeito, tá, gente? Vocês me desculpem, tá? Tem gente até que consegue falar do filme sem spoilers, tá? Mas eu não consigo, tá bom? Eu acho que só fazendo uma análise detalhada que a gente consegue, a gente precisa dos spoilers para fazer uma análise detalhada. Pois bem, vamos lá. O filme começa, né, com uma moça que se suicida, se joga da ponte. Não se sabe porquê, tá? Ela morre, né? E aí, um cientista, tá?
muito estranho, né? Cheio de cicatrizes no rosto, né? Que é interpretado pelo Willem Dafoe, né? O nome dele, inclusive, é Godwin, né? Tanto que o apelido dele é God, né? Deus, né? É um negócio interessante isso, né? Ele pega aquele corpo, ele é tipo assim um médico legista, né? E ele tenta dar vida a corpos mortos, né? E essa moça que se matou, né, ela estava grávida, né? O cérebro dela já tinha ido pro pau há muito tempo, né? Morreu, né, coisa e tal, o cérebro estava imprestável. Mas o feto ainda estava, vamos dizer assim, vivo dentro do corpo dela, né? Então, o que que ele fez? Ele abriu o corpo dela, tirou o feto, né? Tirou o neném, coisa e tal, que já estava avançado, né? Pegou o cérebro dele e colocou na cabeça da garota. E aí, né, acionou ela com eletricidade, né, e vem o Frankenstein, né, aquelas máquinas todas bem antigas de filme de cientista maluco que soltam centelhas elétricas para lá e para cá, igualzinho ao Metrópolis, né, e aí quando ela acorda, né, você vê o close do rosto dela e os olhos abrindo, igualzinho ao Metrópolis, é igualzinho. O cara, tipo assim, você pegou o fotograma do filme, entendeu? Você pegou o frame do filme do Metrópolis e você fez uma coisa igualzinha, entendeu? Também em Pobres Criaturas. Pois bem, esse cara, né? Esse médico legista, ele vive numa casa que é muito estranha, né? Ele vive numa casa que você vê, por exemplo, patos com corpos de cachorro, né? Bulldogs com corpo de galinha e por aí vai. Só umas coisas bem doidas assim. Ele vai pegando pedaços de corpos de animais e vai juntando e fazendo animais novos, né? E aí ele acaba ressuscitando, né, essa moça, vamos dizer assim, e essa moça passa a ter o nome de Bela, né? Ela passa a ter o nome de Bela, ela tem um cérebro de criança, mas ela vive num meio totalmente pragmático, num meio totalmente científico, que do cientista. O cientista vira uma espécie de pai para ela, né? E aí o que acontece? Ela vai é, se educando aos poucos, né? Ele vai fazendo experimentos científicos e ele convida um aluno dele que faz o curso lá de medicina forense, né? De médico legista, coisa e tal, para ficar anotando, né, vamos dizer assim, o avanço dela à medida, né, que ela vai aprendendo, que ela vai se desenvolvendo, né? E inicialmente ela tem um cérebro muito infantil. Ela, por exemplo, não aceita ser contrariada, né? Ela fica muito mal criada quando não é contrariada. Isso daí já é um indício, né, de que ela vai ser uma pessoa altamente questionadora, né? Isso daí é bem interessante de se perceber. E aí um belo dia ela tá junto lá com esse aluno, né, que está acompanhando ela sempre, coisa e tal. Os dois desenvolvem uma relação, vamos dizer assim, romântica, mas uma relação romântica um tanto quanto platônica, né? E um dia ele mostra o mapa do mundo para ela, né? Ela não saía de casa, né? Para ela sair de casa era um negócio muito complicado. O cientista, né? O cientista roubou um corpo e deu vida a um corpo, né? O cara, pô, né? Eticamente isso, né? Para uma sociedade que era antiga, né? A gente se percebe que é um filme, vamos dizer assim, que se passa num tempo antigo, mas é um tempo antigo com um monte de inovações tecnológicas. Isso que é interessante, né? Aí mais uma vez você vê, né, a referência ao Metrópolis aí, né? Você, por exemplo, Lisboa, né, nesse filme ele tem teleféricos, né? Carros, coisas que voam, né, pelo céu, monotrilhos que você vê veículos suspensos, né? É um negócio bem interessante. A própria carruagem dele, ela tem uma cabeça de cavalo na frente e tem um motor atrás, né? É bem interessante a gente perceber isso, né? Então é um filme, é aquela ficção científica, vamos dizer assim, meio futurista, só que num ambiente antigo, um ambiente ali, sei lá, de final de século XIX, início de século XX, mais ou menos, né? E aí ela vê esse mapa do mundo e ela quer, né, sair de casa, né? Ela quer finalmente sair de casa e começar a viajar pelo mundo, né? E aí só que eles vão também fazer um contrato de casamento, né? O cientista, né? Ele acaba convencendo o rapaz a fazer um contrato de casamento com ela. Desde que nesse contrato de casamento ela não saia de casa, ela fique só com os dois o tempo todo.
Quem vai fazer esse contrato de casamento é um advogado, tá? Que é interpretado pelo Mark Ruffalo, né? E esse advogado, ele é um, como a gente pode dizer, um janota, né? Essa palavra é muito antiga, desculpa, tá, gente? É um, como podemos dizer, um bom vivan, é um cara que só quer saber de pegar mulher, só quer saber de aventura, não quer saber de se envolver emocionalmente. É um destruidor de corações, né? Como a gente fala, né? E é um cara muito seguro de si, um pegador, né? Muito seguro de si, que só quer usar as mulheres, entendeu? Usar e abusar das mulheres e depois simplesmente descartar elas, né? E aí ele fica muito curioso, né, com essa tal de Bela que tinha que ficar trancada dentro de casa na hora de assinar o contrato, né, de fazer esse contrato, né? E quando ele está na casa do cientista, ele vai, entendeu? Conhecer essa Bela, e aí ele começa a seduzir a Bela, ele começa a dizer que vai, ele percebe o interesse dela de sair viajando pelo mundo, ele começa a dizer que vai levar ela para viajar, coisa e tal. E ela, naquela mentalidade muito pragmática, né? Ela, tipo assim, não era uma coisa romântica, era bem pragmática. Ela falava assim: bom, eu quero viajar pelo mundo. Esse cara aí tá me propondo viajar pelo mundo. Então eu vou aproveitar e vou. Entendeu? Sem nenhum enlace emocional, coisa e tal. E ela vai, né? Tipo assim, ela se impõe perante o cientista, né? O cientista não queria que ela saísse, entendeu? E ela acaba indo, né? Ela acaba indo assim mesmo, né? Ela não se deixa amarrar e vai. E aí ela vai começar a descobrir um monte de coisas nessas viagens que ela faz pelo mundo, né? As experiências sexuais, aliás, o filme tem muitas cenas de sexo, é bem interessante a gente perceber isso, né? E bem explícitos, entendeu? Com direito a nu frontal de tudo e quanto é jeito, né? Que é uma coisa que você não vê muito no cinema americano, né? É um filme que tem bastante cena de sexo mesmo, tá? E é interessante a gente perceber também, né? Que à medida... Perdão, gente, é que tá começando a falhar. Que à medida que ela vai conhecendo o mundo, o que acontece? Ela vai querendo ter novas experiências, né? Ela vai começando a se soltar, né, dessas amarras convencionais da sociedade. Ela não entende esse conservadorismo da sociedade, a coisa dela ficar só com um homem, coisa e tal, a coisa dela ser uma mulher comportada perante os outros, né, que é uma sociedade conservadora e antiga, né, no caso, né? E aí o que acontece? Ela começa a bater de frente com isso, né? Mas não porque ela estava, vamos dizer assim, querendo desafiar as convenções sociais, porque simplesmente ela não conhecia as convenções sociais e na mente lógica dela, que foi forjada pelo cientista, entendeu? Ela não conseguia entender a lógica de funcionamento daquelas convenções sociais. E aí isso proporciona muitas situações engraçadíssimas no filme, né? Eu não vou ficar aqui vasculhando essas situações engraçadíssimas para não dar spoiler demais, né? Mas ela vai, entendeu? Se impondo, né? De uma forma completamente lógica, de uma forma completamente pragmática, né? E aquele homem manipulador que era o advogado lá que o Mark Ruffalo faz, né? Ele passa a ser, entendeu? Manipulado por ela. E ele começa, entendeu? Inclusive a depender emocionalmente dela e o cara começa a cair em parafuso, o cara chega a enlouquecer à medida que ela tá, entendeu? Só zoando as coisas, né? Só experimentando novas sensações, novas coisas, né? E aí, à medida que ela vai viajando pelo mundo, ela vai tendo novas experiências. Inclusive, né, numa dessas experiências, ela conhece uma velhinha, né? Que é interpretada pela Hannah Shigula. Olha só que presente que esse filme traz pra gente, né? Eu sou muito suspeito para falar da Hannah Shigula. Eu adoro a Hannah Shigula, né? Eu tive a oportunidade de conversar com ela bem rapidamente no Festival do Rio de 2003, né? Quando ela esteve aqui. Mas... que fez Lili Marlene, do Fassbinder, né? A atriz do Fassbinder, né, gente? Isso daí a gente sempre tem que falar, né? E aí o que acontece? Essa personagem da Hannah Shigura, ela tinha um amigo que era um homem negro, tá? Que era um cara que era um cara muito pessimista, tinha uma visão muito pessimista de mundo. Nessa época a Bela já estava começando ali filosofia também. E aí quando ele viu a Bela, ele achou que a Bela era uma moça ingênua, entendeu? Que acreditava no mundo e ele quis mostrar, né,
na base da maldade mesmo, uma experiência bem chocante. E aí ele mostrou para ela a pobreza. E isso deixou ela profundamente abalada. Tanto que ela pegou todo o dinheiro do advogado e doou o dinheiro para os pobres, mas entregou o dinheiro na mão dos marinheiros que iam ficar, entendeu? Do navio, que iam ficar no porto de Alexandria, onde ela estava, entendeu? E ela acabou dando dinheiro para os caras, né? Os caras, obviamente, não deram dinheiro para os pobres, né? Mas na inocência dela, né? Ela achou que os caras iam dar o dinheiro para os pobres, né? Aí o Marco Ruffalo pirou de vez, né? E aí eles acabaram sendo expulsos, né, do barco, né? No próximo porto, que foi em Paris, eles pararam em Paris, na Rua da Amargura Sem um Tostão, né? E ela falou, bom, estamos numa situação... E aí ele desesperado lá, né, já chamando ela de puta, aquele negócio todo, de insensível, de não sei o quê. Falou, o negócio é o seguinte, nós estamos sem dinheiro, estamos numa experiência nova agora. Para ela era uma experiência nova, né? De vida, né? Estamos na pobreza e na miséria. Eu vou agora arrumar uma forma de a gente conseguir um hotel pra gente. E aí ela vai parar onde? Ela vai parar num prostíbulo. E aí a dona do prostíbulo, entendeu? A dona do prostíbulo, né? Acaba convencendo ela a ser prostituta, né? E aí, num primeiro momento, né? Ela quer ter outras experiências sexuais, ela só tinha tido com o Mark Ruffalo, ela começa a ter um monte de experiências sexuais, né? Teve algumas que ela acabou não querendo, né? Quando os homens eram muito desagradáveis, vamos dizer assim, ela começou a questionar aquilo. Aí a dona do prostíbulo, que era uma senhorinha muito compreensiva, né, mas também muito tarada também, ela chegou e falou assim, olha, minha filha, o negócio é o seguinte, a gente tem que fazer dinheiro, entendeu? A vida é assim mesmo. Eu tenho uma netinha que tem a saúde muito fraca. Se ela ficar doente, entendeu? Eu não vou ter, e a gente não trabalhar aqui, não se entregar aos homens, eu não vou ter dinheiro para cuidar, para comprar os remédios dela. E ela acaba convencendo a Bela na base da conversa. Ela acabou sendo uma espécie assim de segunda mãe para Bela, ou de mãe para Bela, né, no caso, né, que foi bem interessante. Aí ela teve aquela experiência do prostíbulo, né? Só que ela ficou tanto tempo naquele prostíbulo que com o tempo ela acabou enjoando daquilo e acabou largando aquilo. Ela falou, agora eu não quero mais, e foi embora, entendeu? Foi embora mesmo, entendeu? E nessa época, né, o cientista já estava doente, já estava com câncer, eles se comunicavam ainda por postais, à distância, por carta, né? E aí ela vai, né, volta à casa dela, né? E na casa dela ela vai descobrir que o cientista, né, tinha feito essa experiência com ela, né? Que ele já estava morrendo, coisa e tal. E aí ela fica revoltada com isso, né? E esse cientista é aquela coisa também, o tempo todo, você vê no filme, o tempo todo homens tentando, né, controlar o corpo das mulheres, né, no caso, né? E a Bela sempre está querendo ter autonomia sobre seu corpo. É muito interessante a gente perceber isso. O personagem do Willem Dafoe é um personagem complexo, por quê? Porque ele foi o que mais, né, interferiu no corpo dela. Ele pegou o corpo dela morto e deu a vida a ela e passou a tratar ela como uma filha. Quer dizer, ela virou uma posse dele totalmente. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma relação afetiva de pai para filha. Né? É muito importante a gente falar isso aqui. Então, ele era um personagem muito complexo. Ele também era um personagem muito atormentado. Ele era um personagem muito estranho, um personagem muito esquisito, né? Ele teve uma infância muito violenta, entendeu? Ele foi tratado pelo pai, buzinaço. Ele foi muito tratado pelo pai, entendeu? De forma muito violenta, né? E isso acabou marcando muito profundamente ele. Ele tinha cicatrizes no rosto, as pessoas riam dele, chamavam ele de monstro, de coisa e tal, né? Mas ele tentou manter uma mente totalmente científica e pragmática, né? Para fugir desses traumas de infância. O problema é que não dá para você ficar totalmente incólume, né, a traumas de infância, perdão, né? E aí quando ela volta, né, para casa dela, né, coisa e tal, né, ela decide finalmente ter um casamento, né, com o aluno dela, com o aluno, né, do cientista, né? Até porque ela já tinha uma forma pragmática de ver a vida, coisa e tal, né?
ela falava assim, não, eu posso fazer sexo com esse aqui, mas eu posso casar com esse aqui também. Quer dizer, aquela coisa de você ter o relacionamento com as pessoas por uma aventura para satisfazer uma necessidade sexual e o relacionamento mais emotivo, mais afetivo mesmo. Aí quando eles estão no altar para se casar, o que acontece? O antigo marido da Bela aparece, né? E ele fala, não, você estava viva, coisa e tal, não sei o que. O cara não acredita, né, que ela morreu, né? Acredita que ela sofreu uma lavagem cerebral do cientista, né? E aí ela tem a oportunidade de conhecer a vida pregressa dela através desse cara. E por causa disso, ela larga o cara no altar e vai viver com esse cara. Mas esse cara era um tremendo de um safado, machista, extremamente conservador, extremamente violento e sacana com os empregados dele. E queria manter ela presa mesmo, entendeu? Queria inclusive cortar a clitóris dela, porque ela já tinha uma compulsão sexual antes, né, de se suicidar, né? E ele queria que ela fosse uma mãe de família, entendeu? Que desse um filho para ele e que ela sofresse uma cirurgia, né, para cortar a clitóris, para cortar aquela compulsão social e ser uma mulher fiel. E aí ela, obviamente, não aceitou isso, né? Só que o cara andava armado, andava com um cachorro dentro de casa, coisa e tal, né? Ele ia dar uma taça de bebida com clorofórmio para ela escutou a conversa do marido com o doutor, né, que ia fazer a cirurgia, né? Ela falou, você quer fazer isso comigo? Não sei o que. Ele falou, vou fazer sim, e se você não aceitar, eu vou te matar. Aí ele falou, toma esse negócio aqui com clorofórmio, você vai dormir, você vai sofrer a operação e depois você vai ser uma mulher feliz, coisa e tal. Ela finge que vai tomar a taça e joga a taça na cara dele, pega a arma, consegue tomar a arma dele, né? Aí você tem né? Aí você tem a coisa da licença poética no cinema, né? Que uma mulher tomar a arma de um homem é um negócio muito complicado, né? Mas tomou, né? Era Bela, né? No caso, né? E aí ela aponta a arma para ele, né? E ainda dá um tiro nele. E aí o cara, ela leva o cara, né? Praticamente sangrando, né? Para casa do cientista, né? E aí para eles salvarem a vida do cara, né? Eles têm que fazer novamente uma operação, né? De transferência de cérebro, né? Eles botam o cérebro de um cabrito no cara. É realmente bem zoante esse negócio, né? Porque o cara não vai valer nada mesmo, né? Se continuar vivo. Então botam o cérebro de cabrito nele, ele fica de 4 andando no quintal fazendo bé, entendeu? O que foi que aconteceu, né? E beleza. E aí o que acontece? O William Dafoe obviamente morre, né? Ele já estava com um câncer em estágio avançado, ele já sabia que ia morrer, tinha tudo isso, esse negócio todo. E ela fala, acho que a minha vida, né, é ser cientista, continuar o trabalho do meu pai, continuar aqui o laboratório dele, entendeu? O curso dele, coisa e tal. E ela termina feliz para sempre, entendeu? Vivendo na casa, né? Ela inclusive tem uma amante que era uma das prostitutas, né, do bordel que ela trabalhou em Paris. As duas passam a viver juntas, né? Olha isso, né? E o filme termina assim, gente. Cara, sensacional, cara. Esse filme sensacional. Já contei o filme todo, tá? Quem viu o vídeo aqui já conhece a história todinha. Já deu os spoilers todinhos. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui, porque a gente precisa realmente lembrar aqui. Já falei bastante coisa aqui. Então você vê que é um filme, né, que tem essa temática, né, feminista, né? Ele é bem interessante a gente perceber isso, né? E é interessante perceber que a Bela, entendeu, acaba virando, queria ser manipulada por todos, né? Mas ela acaba sendo uma manipuladora, né? Por quê? Porque ela, com o cérebro infantil dela, que não conhecia as convenções sociais, né? Isso eu já falei. E esse raciocínio científico pragmático fazia com que ela fizesse gato e sapato das pessoas, quando as pessoas queriam fazer gato e sapato dela, né? Outra coisa também que o filme fala, que eu não falei aqui, né? Ela também vai junto com essa amante dela, que era prostituta, ela vai em reuniões, entendeu? Socialistas. É bem interessante a gente perceber isso também. Embora aquele amigo dela que mostrou a pobreza para ela falasse assim,
o capitalismo, o socialismo, a direita e a esquerda, entendeu? Nada disso, entendeu? Vão consertar o mundo, né? Ela tinha tendências socialistas, ela começa, entendeu? A participar de reuniões socialistas. É muito importante, é muito interessante a gente perceber isso, né? E é um filme de homens que tentam manipular o corpo da mulher, né? Como eu já falei aqui também, né? E é interessante a gente perceber também, outra coisa também que é muito importante de falar. O título do filme, gente, Pobres Criaturas, tá? Esse título é bem genérico. A impressão que dá é que as pobres criaturas são quem? São as pessoas manipuladas pelo cientista, que é a Emma, que são aqueles bichinhos lá que tem a cabeça de um bicho e corpo de outro bicho, né? O pato lá com corpo de cachorro, o bulldog com corpo de galinha. Parece que as pobres criaturas são essas, né? Mas na verdade o título é bem mais genérico. As pobres criaturas são todo mundo. É o cientista que foi maltratado pelo pai. São as pessoas que estão presas às convenções sociais, né? As pessoas de mentalidade conservadora que estão presas a essas convenções sociais completamente sem sentido. As prostitutas que precisam se entregar a homens desagradáveis, tá? Pobres criaturas, as pessoas pobres que a Emma sentiu, vamos dizer assim, compaixão. Pobres criaturas somos todos nós, né? Eu acho que essa é a principal mensagem do filme, né? Porque a gente cria um mundo, entendeu? Que a gente coloca correntes em nós mesmos, né? Então esse filme ele tem uma força, né? Incrível. Ele tem uma força incrível, tá? Melhor filme do ano até agora disparado. Tá bom, as pessoas vão falar, não, mas tem Assassino da Lua das Flores. Não, tá bom, Assassino das Duas Flores passou ano passado. Eu tô falando de janeiro de 2024 para cá, tá? Os filmes que estrearam em circuito nos cinemas, com certeza, disparado, Pobres Criaturas foi o melhor filme do ano até agora. É um filme que eu já fui com expectativa lá no alto, entendeu? E o filme me ofereceu mais ainda do que eu esperava, tá, gente? Um filmaço, não percam esse filme de jeito nenhum, tá? Vocês estão intimados a assistir esse filme. Vocês estão obrigados a assistir esse filme. Entenderam, gente? Estou falando, olhando nos olhos de vocês. Tá certo, tá? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Ah, e eu tenho que falar isso também, eu nunca falo isso, né, gente? Se inscrevam no meu canal, toquem o sininho das notificações, curtam, compartilhem, comentem, né? Eu nunca falo isso, né, gente? Pra você ver como é que a nossa conversa é bem informal, entendeu? Que é esse o espírito, entendeu? Do que eu tô querendo fazer aqui com vocês. Tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.